Olá, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia e trataremos de um assunto muito importante, que é como interpretamos poesias. Se você não sabe, a Bíblia está lotada de poesias e nós temos que saber como identificá-las e como fazer a interpretação correta delas. Mas antes de tudo, vamos explicar um pouco a respeito da diferença entre a nossa poesia aqui em português com a poesia hebraica e a poesia grega. Aqui nós temos um exemplo de uma poesia tradicional na nossa língua portuguesa. É a poesia chamada Conta e Tempo, foi escrita pelo Frei Antônio das Chagas, que viveu no ano 1631 a 1682. Eu ia colocar aqui como exemplo a famosa poesia da batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Mas eu achei muito infantil e aí pus essa aqui porque além de ser muito bonita, vai nos ajudar a entender a diferença entre a nossa poesia em português e a poesia hebraica e grega. Vamos lá. A poesia diz: Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Eu acho essa poesia muito bela, muito bonita, e além do ensino, você pode perceber a característica predominante dela, que é a rima, a repetição. Vejam ali as palavras que são repetidas. Eu coloquei negritado. Negritado não, coloquei ali visivelmente de outras cores, né? O conta e o tempo, que são palavras que são frequentemente repetidas nesse poema. Então você vê que ele repete bastante vezes conta, tempo e faz essa rima entre conta, 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 tempo, 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 tempo e assim por diante. Então é muito fácil quando a gente lê em português você identificar um poema, uma poesia, mas isso não acontece quando você está lendo a Bíblia. Por que não? Porque é muito difícil você traduzir aquele sentido ali original que foi dado para a poesia hebraica ou poesia grega. E a principal característica que difere a poesia portuguesa para a hebraica e grega é que na poesia grega e hebraica raramente há rima. É difícil ter rima. E nós vamos ver aqui algumas características dessa poesia hebraica para que a gente se torne melhores leitores da palavra de Deus. Então, as poesias hebraicas e gregas, elas são reconhecidas por sílabas repetidas ou a tonicidade, linhas paralelas, repetição de sons semelhantes como consoantes, vogais, ditongos, etc. E essas características aqui nós veremos durante o vídeo. Vai ficar mais claro quando formos explicar por meio de exemplos. A tradução de poesias é muito difícil, como eu falei anteriormente, porque você acaba não colocando aquele coração que tem naquela língua original. A língua original, com todo aquele seu contexto, ela vai ter um pan a mais ali. E é difícil você conseguir traduzir isso. Então, quanto mais nós conseguirmos deixar parecida com a nossa língua, melhor. Mas saiba que é muito difícil e tem coisas que você só vai entender no original. No original você vai, se você conseguir, né, tiver essa oportunidade de estudar aí as línguas originais em que foi escrita a Bíblia, você vai conseguir ter essa percepção. Da mesma maneira como outras línguas hoje em dia também. Muita coisa que a gente fala em português, que tem um sentido todo especial para nós aqui, não vai fazer sentido se for traduzida para o inglês, por exemplo, e o americano lá, ou o inglês, ou qualquer outro país que fale a língua inglesa, ouvir
essa tradução para a língua dele. Da mesma forma, se você pegar algumas expressões em inglês e traduzir para o português, para nós não vai fazer tanta graça assim. Olha aí que interessante, agora me veio à mente essa questão da graça que eu acabei de falar. Perceba quando você vê algum programa em inglês, por exemplo, as piadas que eles contam lá, o pessoal cai na risada, mas aqui a gente não consegue rir da mesma maneira. Você já percebeu isso aí? E é a mesma coisa se você chegar lá nos Estados Unidos e contar uma piada que você conhece em português traduzida para o inglês. Provavelmente o pessoal não vai rir tanto assim, porque é muito difícil você transformar essa questão aí, esses detalhes da língua original, a cultura original e tudo que está envolvido nisso. Então tenha isso em mente, que a tradução de poesias ela é muito difícil. O formato do texto às vezes pode indicar na Bíblia que há ali uma poesia. Então, por exemplo, se você pegar um livro qualquer aqui, Deuteronômio, na minha Bíblia, e provavelmente na sua vai ser assim também, está dando reflexo. O reflexo, me ajuda aí. Ó, aqui de mais longe aqui dá para ver. Você percebe que começa e termina num padrão os versículos, tá vendo? Ele vai seguindo todo um padrãozinho, certinho. Por quê? Porque não é uma literatura poética aqui. Então, e se você for em Salmos, que é praticamente um livro de estrutura poética, você já percebe que não há esse começo e fim tão certinho assim. Perceba como há espaços, tá vendo? Ele não tem aquele padrãozão que eu mostrei em Deuteronômio, que começa e termina todas no mesmo lugar, todas as linhas no mesmo lugar. Aqui você tem um espaço. Então, tá vendo os espaços que vão tendo? É como se fosse as estrofes de um poema. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia e você vê esses espaços, essas características, você sabe que ali há uma literatura poética. Isso é um recurso que é utilizado para você saber identificar quando é poesia e quando não é. Quando é literatura poética, para ser mais genérico. Então, a pergunta que a gente faz é: por que usar poesia? E as respostas, são vários motivos pelos quais a gente deve usar poesia. Um dos motivos é que a falsificação ficará muito mais difícil. A poesia tem toda aquela característica emocional, tem toda aquela parte do autor ali, e dificilmente você vai conseguir se passar por alguém. Então, se você pega uma poesia, um texto de Fernando Pessoa, por exemplo, e você escreve algo da sua cabeça e põe o nome do Fernando Pessoa, como se fosse ele que tivesse escrito aquilo, muita gente não vai cair nesse seu engodo. Por quê? Por causa da característica daquele que escreveu a poesia. Então a poesia, um dos motivos de se utilizar é evitar essa falsificação, porque a pessoa que está inserida ali, naquele período histórico, naquela cultura, facilmente vai identificar aquela pessoa ali como autor daquela poesia, daquele poema. Outro motivo é que ajuda na memorização, principalmente quando nós estamos falando aqui dos nossos poemas em português. Perceba como é fácil você que aprendeu um poema quando foi criança, até hoje lembrar dele. Porque você tem essas questões das repetições, você tem essas questões das rimas, e aí fica muito fácil você memorizar. Igual aquela que eu falei no início. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Então você vê, com daí combina, faz uma rima e fica fácil de você memorizar. É igual uma poesia que eu vi uma vez num filme que eu acho que foi Os Três Mosqueteiros, alguma coisa assim, e eu nunca mais esqueci a poesia deles. Eles falavam assim: as cores do sol da manhã tocam em fogo a sua face apaixonada, e só contigo o desejo puro de idolatrar incontida graça. Minha alma chora as horas roubadas em silenciosa oração. A sua essência aquece o ar matinal e eu danço no seu coração. Então você vê, vai tendo uma métrica, vai tendo uma repetição, vai tendo rimas, então fica muito fácil de memorizar. Da mesma forma, quando a Bíblia foi escrita para aquele povo, era muito mais fácil de memorizar os ensinos. Então, grande parte dos ensinos de Jesus, ele segue formas poéticas semíticas. Quando a gente fala o termo semítico, remete àquele povo ali do Oriente Próximo, Oriente Médio, para facilitar ali onde está hoje lá o Estado de Israel, aquela região, os semitas. E outro motivo para se usar poesia é que ela expressa ou evoca emoções fortes. Ela usa imagens fortes e linguagem hiperbólica, e isso
atinge aqui o nosso íntimo, a nossa emoção, o nosso coração. Então essas são algumas das vantagens de você utilizar a literatura poética. Só que a principal pergunta que fica é: o que o autor inspirado tinha a intenção de comunicar por meio das palavras e frases da forma poética como ele escreveu? Essa pergunta é aquela que nunca pode fugir da sua cabeça quando você estiver estudando a Bíblia. Sempre busque qual era a intenção do autor. Se ele está usando uma literatura poética para transmitir uma verdade literal, é assim que você deve interpretar. Agora, se ele está utilizando a mesma linguagem poética, mas para transmitir um ensino figurado, é assim que você deve interpretar. E isso você adquire como? Com a prática. Não tem outro jeito. É estudando, é lendo a Bíblia, é ouvindo sermões, é ouvindo pregações, é ouvindo ensinos e assim por diante. Só a prática vai fazer com que você reconheça isso. É importante a gente deixar claro que a poesia ela traz verdades, mas muitas vezes de maneira figurada. Por quê? Que é importante a gente salientar isso aqui? Porque tem muita gente que acha que por estar utilizando um termo figurado nas Sagradas Escrituras, as pessoas pensam que é mitológico. Temos que tomar muito cuidado com isso. A pessoa pode transmitir uma mensagem de forma figurada, com a linguagem figurada, porém um fato real, factível, algo que aconteceu. Da mesma maneira, a pessoa pode passar uma ficção, uma mitologia, com termos mais formais ali, uma narrativa, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não é sinônimo de mitológico a linguagem poética. Então tenha isso também muito claro na sua mente. E é importante nós conhecermos as formas mais comuns de poesias que aparecem na Bíblia, como eu já disse, para que nós nos tornemos leitores melhores das Sagradas Escrituras. Então vamos ver 7 dessas características aqui, ou dessas formas mais comuns. Nós temos o paralelismo sinônimo, nós temos o paralelismo antitético, o sintético, a forma poética x mais 1, nós temos a repetição de sons semelhantes, nós temos o acróstico e nós temos o quiasmo. Da mesma maneira como eu falei sobre as figuras de linguagem no último vídeo, aqui você também não precisa ficar decorando esses nomes, mas é importante que você identifique na sua Bíblia que ali há uma literatura poética. Não precisa lembrar o nome em si, mas a característica é importante. Então, primeiro, paralelismo. Você percebe que aqui tem vários paralelismos lá. Pelo menos os 3 primeiros itens falam a respeito de paralelismo, mas ele vai estar envolto aqui em todas essas formas. Então é importante a gente conceituar o que é paralelismo. É uma das formas mais comuns de poesia hebraica. Ela ocorre quando 2 ou mais linhas de extensão aproximadamente igual em número de sílabas e estrutura gramatical semelhante tratam do mesmo assunto. A segunda linha traz um pouco mais de informação ou descrição diferente da primeira linha. É importante a gente falar o que é algo paralelo. Paralelo é isso. Uma caneta está aqui paralela à outra. Se ela estivesse assim, você não tem mais um paralelo. Você tem aqui algo perpendicular. Paralelo é isso. Algo que está do lado um do outro. Isso aqui é um paralelo. Uma caneta está paralela à outra. Nos textos acontecem a mesma coisa e aqui com os exemplos vocês vão ver que vai facilitar bastante o entendimento. Então vamos falar do paralelismo sinônimo. Caracteriza-se por 2 linhas poéticas que são muito próximas em significado ou sinônimas. Sinônimas é quando o termo é igualzinho ao outro ou muito próximo é o que vai caracterizar esse paralelismo sinônimo. Uma linha obscura pode ser elucidada por uma segunda linha mais clara. Por exemplo, lá no Salmo 52:8 diz assim: "Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre." Na primeira linha você tem "quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus." Se você lesse apenas isso,
poderia causar problemas na interpretação. O que é, afinal, ser como uma oliveira verdejante? Aí a segunda linha vem dar uma clareada na primeira linha. Diz lá na segunda linha: confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Qual é a conclusão? Que a figura da confiança e frutificação contínua está presente. Então, quando ele diz na primeira linha: eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, ele está afirmando a sua confiança em Deus e a sua frutificação contínua. É isso que quer dizer. Segunda forma é o paralelismo antitético. A segunda linha, nesse caso, ela vai contrastar com a primeira. Veja lá em Lucas, capítulo 1, versículos 52 e 53, nós temos ali o Cântico de Maria, que ele todo está no capítulo 1, versículos de 46 a 55. Então, nos versos lá 52 e 53, vai dizer o seguinte: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, na primeira linha você tem: derribou do seu trono os poderosos. Na segunda linha, exaltou os humildes. Então você percebe que a segunda linha, na verdade, ela vem contrastar com a primeira. Ela não é mais sinônimo, como a forma que falamos anteriormente. Depois, na sequência, no próximo versículo, você tem na primeira linha: encheu de bens os famintos. E na segunda linha, despediu vazios os ricos. Então perceba aqui a contrastação que há entre primeira e segunda linha. Terceira forma, paralelismo sintético. Reconhece o acréscimo de informação ou ênfase na segunda linha num grau em que a segunda linha não pode mais ser chamada sinônimo. Então aqui você vai ter informações a mais. Por exemplo, lá ainda no Cântico de Maria, lá em Lucas 1, 46 a 55, no verso 51 você vai ter o seguinte: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então você vê que na segunda linha faz mais do que reafirmar a primeira linha. Ela oferece um exemplo específico de um ato poderoso que o Senhor realizou, que é o quê? A dispersão dos soberbos. Então você vê a primeira linha: agiu com seu braço valorosamente, foi isso que Deus fez. Mas aí vem a segunda linha explicando mais ainda: dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Essa é a forma do paralelismo sintético. Outra forma, a quarta, é a forma poética x mais 1, usada para enfatizar uma lista de 2 ou mais itens. Então lembrem aqui da questão da ênfase. Aqui você tem uma forte ênfase na lista. Então veja lá Provérbios 30, versículos 18 e 19, que diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Às vezes a pessoa está lendo pela primeira vez esse provérbio, ela vai pensar que o autor de Provérbios ele esqueceu de elencar o 4º item. Então, se ele começa falando: há 3 coisas que são maravilhosas para mim. Sim, 4. Opa! Você vai falar que tem um erro ou ele se confundiu. Falou 3, depois 4, esqueceu então de falar uma. Não, não é nada disso. Não há erro nessa questão. Isso é uma figura de linguagem que é utilizada pelos autores bíblicos, uma figura de linguagem e poética muito comum lá na região do Oriente Próximo, na região onde foi escrita a Bíblia, quando eles queriam enfatizar algo. Então eles aumentavam o número. 3 coisas, na verdade 4, 6, 7, 8, 9, dá uma aumentada. Outros exemplos. Veja lá Provérbios 30, 15 e 16, que diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a mãe estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então perceba esse recurso que eles utilizam para dar ênfase aqui à lista de 2 ou mais itens. E por fim, um exemplo lá em Salmo 62, 11, que diz: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então perceba lá, uma vez, na sequência, 2 vezes. Isso serve para dar ênfase à lista que o autor bíblico está apresentando.
Quinta forma, repetição de sons semelhantes. Consoantes, vogais, ditongos, às vezes seus sons são repetidos como um artifício de memorização, talento literário do autor que está escrevendo, humor, etc. Então essas repetições, elas não estão aí também por acaso. Elas têm a sua finalidade. Dentre as principais, a memorização. Não é possível mantermos uma repetição semelhante de sons numa tradução do texto. Como eu disse lá no começo, a tradução de literatura poética é muito difícil. E é muito difícil você conseguir, na verdade eu diria que até é praticamente impossível, você conseguir fazer essa repetição de sons semelhantes. Por quê? Porque o alfabeto muda, a linguagem inteira muda. Então, por exemplo, sons guturais, que é falado no árabe, que é falado no hebraico, a gente não consegue nem reproduzir um som que vem lá do fundo da garganta, lá arranha tudo. Muita gente fica rouca tentando reproduzir esse som, que para eles lá é comum. E nós aqui no Brasil também, muitas coisas que a gente fala aqui, eles não conseguem falar lá. Então é muito difícil a gente conseguir fazer essa repetição de sons. Mas um exemplo aqui que eu trouxe está lá em Tiago 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja que interessante, você lê esse texto aí na sua casa, você não vai ver diferença nenhuma ali. Para você, vai tocar direto e segue o barco, segue o jogo, vamos falar assim. Porém, para o autor original, para o leitor original, aliás, ele vai perceber uma repetição de sons. Quais são? Nas palavras saudações e na palavra alegria. Você percebe ali que está escrito em grego do lado ali, ó, de saudações, o tal do chairem. E embaixo, alegria, que é charan. Então perceba, chairem, charan. Chairem, charan. Para eles, para o leitor, para o ouvinte original ou para o leitor original, isso vai servir como uma ferramenta que vai ajudar na memorização. Porém, para nós em português, esse recurso ele se perde. Isso que é o problema da literatura poética, porque muitas coisas, muitos recursos são perdidos hoje em dia. Não o ensino é diferente. Estou falando desses recursos, que ajudam na memorização e tudo mais. Isso é perdido demais na hora que você faz uma tradução. Então, às vezes, Tiago, o autor da carta, da epístola, ele amarra suas sessões por repetir palavras que têm sons semelhantes. Esse recurso organizacional que ele utiliza se perde para quem não lê grego. Por isso, aqui já fica o desafio. Se você tiver a oportunidade, estude as línguas originais da Bíblia, hebraico e grego. Grego koiné, não é o grego clássico, não é o grego de hoje. É o grego específico que foi utilizado há 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? 300 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo. Esse período grande aí foi utilizado ali naquela região o grego koiné, que era muito conhecido, era mais influente do que o inglês é hoje nos nossos dias. Então, se você tiver oportunidade, aprenda aí, que é bem legal, é bem curioso, é bem importante também. Em vez de a gente ficar aprendendo um monte de bobagem, que hoje em dia é ensinada na televisão, por exemplo, a gente procura aprender coisas legais que vão nos ajudar para sermos melhores leitores das Sagradas Escrituras. A sexta forma é o acróstico. É uma composição em versículo na qual grupos de letras, como a letra inicial ou final das linhas, tomadas em ordem formam uma palavra ou frase ou uma sequência regular de letras do alfabeto. Parece difícil essa definição, mas você vai ver no exemplo que é uma coisa muito fácil. Até criança faz isso aqui. Um poema acróstico também pode repetir letras no começo de cada estrofe. Encontramos esse recurso em várias passagens do Antigo Testamento. Na Bíblia, estão baseadas na ordem regular do alfabeto hebraico. Falei esse monte de coisa para a gente pular logo para o exemplo, porque fica mais fácil de entender. Mas aqui estão os conceitos, caso você queira ler com mais calma aí. Mas vamos lá para o exemplo em português primeiro. Amanhã vou pegar um táxi, grafite ou um Uber vermelho e vou para Santos tocar órgão. Isso é um acróstico. Veja lá. É uma informação que eu transmiti utilizando as primeiras letras do meu nome. Olha lá, o Augusto está lá. Você percebe ali no vertical.
Então você sabe aí, às vezes até criança vai inventar de escrever uma poesia, alguma coisa, ela vai lá e coloca as letras e vai escrevendo ali. Isso é o acróstico. Então eu utilizei as letras iniciais do meu nome, agora você vê aqui outro exemplo com o nosso alfabeto em português. Amanhã buscarei cachorros deixados expostos no frio da garagem do hotel. E aí continua, vai tendo aí todo o alfabeto em português e você vai tendo aí as palavras e vai transmitindo alguma informação. Isso é bem comum no Antigo Testamento. Só que lá o que é utilizado? O alfabeto hebraico. Óbvio que foi o alfabeto em que foi escrito o Antigo Testamento, tirando algumas partes aí que foram escritas em aramaico, mas são poucas. Mas o alfabeto hebraico, se você nunca ouviu, é esse aí na sua frente. Perceba uma coisa importante. O alfabeto hebraico ele tem 22 consoantes. Todas essas letras aí são consoantes e lê da direita para a esquerda. Então a primeira letra que você vê ali é o Aleph, está lá no canto superior direito. É a primeira letra do alfabeto. Não é Aleph o nome da letra, mas não tem nada a ver com o nosso A aqui. Beleza, daí você pula ali, você tem o Bet, depois você tem o Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het e Tet. Aí você pula para a linha do meio, mas lá para a direita. Você vai ver ali que tem o Yod, o Kaf. Aí por que tem duas vezes o Kaf? Porque a segunda letra é a letra que é utilizada no final das palavras. E assim por diante. Não vou enrolar muito aqui não, mas ali você tem aí as 22 letras singulares do alfabeto hebraico. E aí você tem, por exemplo, Salmo 25, que está escrito dessa forma, do acróstico. Cada início de versículo ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. É claro que se você ler em português você não vai perceber isso, mas se você estivesse lendo em hebraico você ia perceber esse recurso que é utilizado. Então você percebe a força que tinha esse recurso. As pessoas tinham o alfabeto hebraico na cabeça muito de cor ali, tranquilamente. E aí você tem um salmo igual esse escrito nessa forma. Então ficava muito mais fácil da pessoa assimilar o salmo. Eu não vou ler ele inteiro porque ele é grande, mas é um belo salmo, está escrito aí na tela e você pode acompanhar porque ele é bem legal, bem bonito. E tem outros exemplos na Bíblia de acróstico. Você vê lá no Salmo 9, Salmo 10, Salmo 11, 25, 34, 37, 112, 119, 145... Provérbios 31, de 10 a 31. Lamentações está lá no capítulo 1 ao 4. Naum, capítulo 1, versículos de 2 a 10. E assim por diante. É interessante você voltar lá no Salmo 25 que eu mostrei. Tem justamente 22 letras. Nem sempre o acróstico vai seguir todas as letras do alfabeto hebraico. Às vezes vai seguir algumas menos, algumas vai ter uma repetição. Mas sempre nesse formato de seguir a sequência regular do alfabeto. Beleza? Por fim, última forma é o quiasmo, que é uma série de 2 ou mais elementos seguidos por uma série de elementos correspondentes em ordem invertida. Nossa, que conceito complicado, misturou tudo aqui, deu ruim. Mas vamos, com um exemplo, clarear. A estrutura do quiasmo seria mais ou menos dessa forma. Você tem ali o A, que é uma frase, um versículo. Você tem o A', depois você tem o B', e você encerra com o B. Perceba ali a estrutura mais básica que existe de um quiasmo. É aquilo ali. Com exemplo vai ficar mais fácil. Veja o exemplo. Marcos 2, 27 diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ali você tem o A representando o sábado foi estabelecido. A', por causa do homem. B', e não o homem. B, por causa do sábado. Então você percebe essa estrutura. É como se fosse algo fechando. Então o A, depois você tem o B, tem o A', B', às vezes C, C', D, D', E, E' e assim por diante. É algo que vem fechando as informações. Tem muito quiasmo na Bíblia, muito mesmo. E quando você entende essa questão do quiasmo, ajuda bastante na hora de interpretar o texto bíblico, porque nós temos a tendência de esperar a conclusão ou a parte mais importante de uma leitura no final. E às vezes, na leitura bíblica, a parte mais importante está no meio, se você entender essa estrutura do quiasmo.
Isso é importantíssimo de nós entendermos, para que a gente não dê a ênfase no local errado. Outro exemplo, agora um pouco maior, está lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui você tem A, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A linha, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. C, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, aí você tem o B', assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. B, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a estrutura do quiasmo. Então perceba ali, vai fechando. A informação mais forte, ou a principal, está no meio. Você encontra isso logo no início do livro de Josué, e Apocalipse, às vezes, ele tem essa estrutura, a gente já falou disso aqui em alguns vídeos. Então, no início do Apocalipse, ele vai fazendo um paralelo lá com o final de Apocalipse e vai fechando. Às vezes tem gente até que diz que você pode fazer um quiasmo entre Gênesis e Apocalipse, comparando o jardim que tem em ambos, os rios que saem do jardim e assim por diante. Mas não vamos complicar agora, deixa essas complicações mais para frente. Mas isso aqui já vai ajudar bastante você aí a ser um leitor melhor da Bíblia. Conclusão. Poesia é um recurso importante na literatura, seja nos dias de hoje, seja na forma como a Bíblia foi escrita. Na Bíblia há diversas poesias, diversos recursos poéticos utilizados ali. Nós devemos aprender a reconhecê-las para que nós possamos interpretar corretamente as Sagradas Escrituras e para que nós aproveitemos ao máximo o texto bíblico. Busque sempre a intenção do autor, isso nós vamos bater na tecla até o fim. São verdades as poesias, embora em linguagem figurada. Isso tem que ficar muito claro, principalmente para aqueles críticos da Bíblia que falam que ali é uma poesia e é algo mitológico. Você fala para a pessoa que não tem nada a ver. A pessoa está ou pode passar informação fidedigna, uma informação verdadeira, porém utilizando a forma poética. Isso é muito tranquilo, inclusive até na literatura atual você vê pessoas utilizando isso, linguagem figurada ou recursos poéticos para transmitir uma mensagem real. Beleza? Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários, por gentileza. E se Deus nos permitir, nós nos vemos aqui no domingo que vem. Que Deus abençoe muito a sua vida e essa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.